Amém, irmãos? Graça e paz. Bom demais estarmos aqui nesse novo ano de 2022, podendo compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos nesse janeiro, um mês de primícias. Nós estamos aqui nesse projeto, todos os domingos, como se fossem os primeiros domingos, que são os primeiros domingos do ano, e nós estamos organizando a nossa vida, os nossos objetivos, as nossas metas, as nossas expectativas e esperanças para esse ano de 2022, na presença de Deus, no melhor lugar que a gente poderia estar. Amém? Estou muito, muito mesmo feliz, grato a Deus por tudo, por ver pessoas tão queridas aqui, em especial aqui duas pessoas que eu estou vendo aqui, que fizeram parte da minha trajetória, da minha história aqui nessa igreja, que é a Adriele e o Eduardo Dudu, que está ali atrás, eu vi ele chegando também. Graças a Deus vocês estão aqui, que bênção de Deus, fico muito feliz. Amém, irmãos? Graças a Deus. E nós estamos organizando, nós estamos projetando, nós estamos planejando, porque nós temos grandes expectativas para esse ano. E nós precisamos ter mesmo. Nós precisamos buscar em Deus mesmo novos sonhos, novos projetos para esse ano. E é algo que eu tenho orado e pedido muito a Deus. Uma das orações que eu tenho insistido a Deus para esse ano de 2022 é pedindo a Deus para que eu possa conhecer os propósitos dele para a minha vida e para a vida da minha família. Senhor, eu quero conhecer, eu quero saber detalhes do propósito que o Senhor tem para mim e para a minha família, para que eu possa submeter, para que eu possa alinhar os meus objetivos, os meus sonhos a esse propósito, que é maior, que é mais amplo, que é muito mais importante do que os meus propósitos, as minhas metas individuais. Então eu tenho buscado em Deus conhecer o propósito dele, para mim e para a minha família, para que conhecendo e sabendo o propósito dele, eu possa alinhar os meus sonhos, os meus objetivos, os sonhos e objetivos da minha família a esse propósito, o propósito que ele tem para nós. Porque nós não podemos perder de vista, irmãos, que há um propósito maior, há um projeto muito maior, há um plano muito maior, um plano de Deus, que é cósmico, que é eterno, que é universal. É como se, imagina aí um grande relógio, um relógio enorme. E dentro desse relógio nós somos as pecinhas daquelas engrenagens. Você abre o relógio, todo mundo já teve um relógio quebrado aqui. Aí você vê um monte de pecinha, um monte de parafusinho, uns negocinhos. Eu e você somos esse parafuso. Eu e você somos essas pequenas pecinhas que formam as engrenagens que vai fazer o relógio rodar. É assim, então há um relógio maior, há um objetivo para aquele parafuso, mas há um objetivo maior da engrenagem, há um objetivo final que é o relógio funcionar. Então nós precisamos saber que nós estamos, sim, nós temos sonhos, nós temos projetos, mas de uma maneira nós estamos dentro de um propósito que é muito maior do que os nossos próprios propósitos, nossos próprios projetos, que é o propósito de Deus para a nossa vida. O livro de Josué, no capítulo 5, ele vai relatar um acontecimento que toda vez que eu leio esse fato, eu lembro, me faz pensar nesse propósito, e na grandeza do propósito de Deus, na grandeza do plano de Deus, na grandeza do que Deus está fazendo, que é muito maior. O que Deus está fazendo, o objetivo que Deus tem, o plano que Ele está executando é muito maior do que os nossos planos individuais. Você pode abrir lá em Josué, no capítulo 5. O povo de Israel, ele estava acampado, próximo a Jericó. Muitos aqui conhecem, eu acredito que a maioria conhece a história de Jericó, da invasão dos israelitas a Jericó, a queda das muralhas, quando eles cercaram, todos nós conhecemos. Esse capítulo 5, a queda de Jericó, vai estar relatado no capítulo 6. É um momento antes, um momento anterior, onde os israelitas estavam acampados próximo, num monte próximo ali a Jericó, onde eles avistavam Jericó. E só fazer um parênteses aqui, antes de ler o texto com vocês, nós conhecemos essa história, e a história da invasão dos israelitas a Jericó me ensina muitas coisas. Eu acredito que você tem muitos ensinamentos, mas já como nós estamos falando de propósito, de projeto, de planejamento, tem uma lição que eu aprendo, irmãos, que é muito legal. Acho que no capítulo 2 vai falar quando eles estavam iniciando, conhecendo a cidade, conhecendo o lugar onde eles iam invadir, onde eles iam guerrear. Aí o que eles fizeram? Josué envia espiões para olhar e observar a terra.
Mas a questão é a seguinte: a questão é que o povo de Israel tem outra oportunidade, também já tinha enviado espiões para fazer um reconhecimento, para espionar uma terra. No caso Moisés, ele selecionou 12 homens e enviou eles para poder fazer um reconhecimento. E sabe o que aconteceu? Somente 2 trouxeram um bom relatório. Falaram, não, vai dar certo, nós fizemos um planejamento aqui, nós vamos conseguir. Os outros 10 falaram, não tem como, vamos desistir disso aqui, não vai dar certo. Sabe o que Josué fez? Um tempo depois, Josué falou, vou enviar espiões. Sabe o que Josué fez? Ele enviou só 2, cara. Sabe o que eu aprendo? Eu não sei que lição que você tira. Não cometa os mesmos erros do passado. Moisés enviou 12 homens, só 2 que trouxeram um relatório bom. Josué pensou, eu não vou enviar aquele tanto de gente, eu vou pegar só 2 e mandar eles ir lá. E os 2 voltaram e falaram o que em Josué 2? Ó, vai dar certo. Talvez eu imagine que ele pegou os 2 melhores, esses aqui são ponta firme. Eu não vou pegar aquele tanto de gente e fazer, não vou cometer o mesmo erro que Moisés, não vou cometer o erro de outro e nem o erro do passado. E eu tiro uma grande lição para mim, porque eu preciso começar esse ano sem cometer os erros que eu cometi no passado. Preciso também sem cometer o erro de outra pessoa, porque às vezes a gente vê uma pessoa errando, nós não precisamos passar por aquilo para a gente saber que não dá certo. Você já viu o outro lá, não vá por aquele caminho. Amém? Vamos voltar aqui ao texto. E tem conexão com a mensagem. Josué 5, do 13 ao 15. Olha só. Estando Josué já perto de Jericó, ele olhou para cima e ele viu um homem de pé, empunhando uma espada. Ele se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Ele chegou perto desse homem, ele viu o homem, e o homem estava com a espada na mão, e ele chegou lá perto dele e falou assim: ó, você está com a gente, está com o exército de Israel, ou você está com o exército de Jericó? Por quem você está lutando? E aí esse homem diz uma coisa para ele, fala assim, ó, nenhuma coisa nem outra. Eu não estou aqui por Israel e nem por Jericó. Eu não faço parte do exército de Israel nem do exército de Jericó. E ele respondeu: eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Eu sou o comandante do exército de Deus. Então Josué, ele se prostrou, rosto em terra, em sinal de respeito. E aí ele perguntou: que mensagem o meu senhor tem para seu servo? Aí o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as suas sandálias, pois o lugar que você está pisando é santo. E Josué as tirou. E aí você vai seguir, você vai ler que a Bíblia já vai entrar em outro assunto. Mas irmãos, toda vez que eu leio essa passagem, eu fico assim, impressionado. E me faz pensar o quanto o plano que Deus está executando nessa terra é maior, e quanto a gente tem uma mente limitada a respeito do que Deus está fazendo. O povo de Israel é o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. Eles estavam ali, e aí o Josué faz uma pergunta simples: você vai lutar pela gente, ou você vai lutar por Jericó? E aí esse comandante, que era um anjo, ele responde: nenhuma coisa nem outra. Em outras palavras, o Josué, acho que você está me confundindo. Você está achando que eu faço parte aqui? Não. Eu estou aqui para cumprir uma agenda. E essa agenda é de Deus, uma agenda do Todo-Poderoso. Ele me enviou aqui para me realizar uma obra, para me executar um serviço. Eu não sou do exército de Israel. Eu não sou do exército de Jericó. Eu sou do exército de Deus. Talvez, eu imagino, a gente vai pensar, ele estava lá em cima olhando para Jericó. Talvez ele era o anjo que ia derrubar a muralha, e vendo, como é que eu vou derrubar ela, né? Será que eu vou cair de uma vez? Vou derrubando de pedacinho em pedacinho? Deus mandou eu vir aqui para derrubar essas muralhas, como é que eu vou fazer? E aí, quando Josué viu aquela situação, que era um anjo da parte de Deus, ele se prostrou e ele quer uma mensagem, ele quer que o anjo fale alguma coisa para ele. E o que você tem para mim? E aí é interessante, e toda vez que eu leio essa passagem, eu tenho uma visão que é assim, ó, o cara está aqui preocupado, sabe, o anjo preocupado olhando e fazendo uma continha, uma conta, e como é que eu vou fazer e tal. E ele chega por trás, Josué chega com o tuque, ele fala assim: e aí, quem é você? Você está por nós, por eles, como é que é? Aí o cara dá aquela olhada e fala assim: gente, o que é isso? Me interrompendo aqui? Não, eu estou aqui, não tem nada a ver com vocês não, cuida da sua vida, né? Vai cuidar da sua vida.
E aí ele, não, e que mensagem que você tem para mim? Aí eu acho que ele dá uma paradinha e fala, rapaz, o cara ainda quer uma mensagem, ele está me confundindo. Eu sou o anjo, né, do exército de Deus, ele está achando que eu sou o Gabriel, o mensageiro, ele está confundindo eu com o cara dos Correios, o que ele está pensando? E aí ele fala assim, eu tenho uma mensagem para você, coloca sua barba de molho, e se eu fosse você, eu tirava esse chinelinho seu, porque você não reparou que onde você está pisando é santo. E eu acredito que aquela palavra gerou muito temor no coração de Josué. E quando ele fala assim, nem uma coisa nem outra, em outras palavras, eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus. Hoje é Jericó. Amanhã, se você pisar na bola, meu filho, eu não tenho problema nenhum de vir aqui passar o cerol geral. Não tem problema nenhum. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que Deus, Ele tem o lado dele. E que cabe a mim e a você estar do lado dele. Se você quiser Deus ao seu lado, não é Ele que vai ter que vir para o seu lado, é você que vai estar do lado dele. O anjo é muito específico, e o anjo vai lá e ele derruba, né? Ele está ali para executar essa obra. Mas ele fala, eu não estou aqui nem para você, nem para ele, eu estou aqui da parte de Deus. E é interessante, Tiago, não sei se você está anotando, vem aqui rapidinho só para me fazer dar um exemplo aqui. Então eu sempre penso nisso, irmãos. Olha aqui, é como se o Tiago representasse aqui Deus. E aí nas nossas orações, o que a gente faz? Deus, venha para o meu projeto, Deus esteja comigo nesse projeto, Deus venha para cá, esteja ao meu lado. E nessa passagem eu aprendo Deus falando assim, meu filho, eu não vou parar o que eu estou fazendo para ir preocupar com um projetinho pequeno. Se você quer que eu esteja ao seu lado, venha para o meu lado. E aí, a partir do momento que eu estou aqui do lado de Deus, eu posso falar, Deus está ao meu lado, ou não está? Mas Ele não está do meu lado porque Ele saiu do que Ele estava da programação dele, que é muito maior e muito mais importante, para vir aqui, estar ao meu lado. Deus está agora do meu lado porque eu estou do lado de Deus. E agora eu posso falar, Deus está ao meu lado. Eu estou aqui, ó. Deus, o que o Senhor está fazendo? Não, eu tenho um propósito, levantar um povo e executar juízo sobre a terra de Canaã, porque a medida da iniquidade deles chegou ao ápice. Agora é a hora de eu destruir esse povo, e eu vou derrubar Jericó. Com quem que eu vou fazer? Com quem tiver aqui. É o povo de Israel? Nós vamos lá e vamos cumprir esse propósito. E agora Josué está do lado de Deus, o que ele vai fazer? Vai invadir Jericó. Vai invadir Jericó. E aí se você seguir e ler, você vai ver que no capítulo 7, o povo de Israel dá uma pisada na bola. Aí o que acontece? Eles vão tentar invadir uma cidade e não conseguem, eles são derrotados. Por quê? Já está fora do propósito de Deus. E aí Josué chora e pede a Deus, Senhor, por quê? Vem cá, ó, esteja do meu lado, que você vai cumprir o seu propósito, porque você vai estar junto, eu estarei do seu lado. Por quê? Porque aqui, ó, eu estou do lado de Deus, então Ele está do meu lado. E isso é muito importante. Obrigado, irmão. Isso é importante, irmãos, porque às vezes, eu não sei se você já teve, sabe essas dúvidas, né, teológicas, e que eu acho que às vezes são muito cabulosas, né, que a gente quer saber da onde que veio tudo, para onde que vai tudo, sabe aquelas dúvidas muito cabulosas, mas tem dúvidas pequenas. Eu sempre falava assim, porque o povo fala assim, ó, a da oração. E eu falava assim, quando há um conflito de interesse, em que uma pessoa de Deus está orando por um negócio, e a outra também, não, Senhor, eu quero que esse copo seja meu. Aí o pastor está orando para que seja dele. E agora? Deus vai escolher quem para dar o copo? Quando é um casal e o marido tem razão, a mulher também. Você está entendendo aquele negócio? A esposa está falando, orando, Senhor, eu quero que meu marido tenha mais tempo de qualidade comigo. Porque ele não conversa comigo, eu vou conversar com ele, ele não olha no meu olho, ele conversa correndo, ele não tem paciência de me ouvir. É justo. É justo. E aí o marido está do outro lado orando, Senhor, eu não converso com minha esposa porque ela não me elogia. Senhor, que ela possa me elogiar. Sabe aquela oração que, e agora? Deus vai escolher qual lado? Eu vou resolver quem? E eu tenho aprendido, irmãos, através desse texto aqui, que Deus está do lado dele. Ele está segundo os princípios que Ele mesmo já estabeleceu aonde? Na palavra dele, irmãos. E se nós queremos que Deus esteja do nosso lado, somos nós que temos que ir segundo esses princípios, segundo essas ordenanças, segundo aquilo que Deus está fazendo. Eu não estou aqui querendo dizer que você não pode ter objetivos. Não é isso, irmãos. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas
maduras o suficiente para entender o que eu estou falando. Eu estou falando que a minha oração é: Senhor, eu quero conhecer os teus propósitos, para que eu possa pegar o meu, entender, o propósito de Deus é o quê? Água com gás ao invés de água normal. Então eu quero agora um propósito de água com gás, para mim poder alinhar o meu com o dele, para que eu esteja debaixo do propósito dele. Para que aquele anjo que estava aqui, ele fala assim: eu vim aqui para cumprir o propósito. Então beleza, parceiro, eu já entendi, não preciso falar mais nada. Você está com a gente, porque nós também estamos debaixo do propósito de Deus. Essa é a realidade. O que ele está falando é assim: eu não estou nem do seu lado nem do outro, eu estou aqui cumprindo. Então se você estiver cumprindo o propósito de Deus, debaixo desse propósito de Deus, está tudo ok, nós estamos lado a lado. Nós não vamos nos enfrentar lá, eu vou lutar do seu lado, que você está do lado do propósito de Deus. Irmãos, isso me chama muito a atenção. Às vezes eu fico assim pensando e paro muito para refletir nisso, porque eu acho que isso faz parte da nossa existência, né, de vida, porque a nossa vida aqui é muito passageira, é muito rápida, irmãos. Então tem que ter algo mais. Eu sei que essa não é uma dúvida minha, é uma dúvida da humanidade. A gente quer saber de onde nós viemos, para onde a gente vai, sabe? Aquelas questões filosóficas mais primitivas. Nós queremos saber, nós somos seres humanos, nós queremos conhecer esses mistérios. E às vezes eu fico refletindo e pensando nisso, irmãos, e eu fico assim, encabulado. O quanto é grande, o quanto é infinito, o quanto é maior e mais importante do que os nossos compromissos pessoais. Eu vou dar um exemplo para você aqui, irmãos. Eu coloquei aqui uma questão. A Bíblia diz o seguinte: que Deus irá restaurar todas as coisas. Deus falou que Ele vai restaurar todas as coisas. Por que Deus falou isso? Porque lá no Éden, em Gênesis, fala que o homem caiu, o homem pecou, e por causa dessa queda houve um desvirtuamento, houve um deturpamento de toda a humanidade. Não foi só o homem que se deturpou, aconteceu uma deturpação na criação, tudo está deformado. E Deus falou algo, falou assim: eu vou restaurar todas as coisas. Então eu entendo o seguinte, que Deus ele tem uma agenda de restauração. Dentro dos propósitos de Deus, há um propósito específico, que é de restaurar todas as coisas. A Bíblia diz em Gálatas que Jesus veio na plenitude dos tempos. E eu sempre fiquei matutando, tentando entender isso. Eu não vou nem falar para vocês o que eu acho que seja isso, mas eu quero que você entenda o seguinte: imagina que seja, eu não vou fazer a curva para cá, porque eu acredito que a curva é o contrário. Imagina, porque a curva é uma curva de queda. O homem estava aqui e ele caiu. E a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude, então no ápice dos tempos. Então é como se a curva tivesse feito isso aqui. A partir de Jesus, nós estávamos em Deus, caímos. A partir de Cristo nós estamos o quê? Numa linha ascendente sentido a Cristo. Nós estamos voltando para Cristo. Isso é muito legal, irmãos, porque os evangelhos relatam que Jesus, ele, como se ele tivesse retratado ou reproduzido os passos de Israel, que Deus separa um povo para caminhar, para demonstrar, para nos ensinar. E Jesus vem, e os evangelhos falam que como se Jesus tivesse reproduzido esses passos. E aí olha só, Israel viveu no Egito, Jesus viveu no Egito. Israel passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias no deserto. Israel levantou 12 tribos, Jesus levantou 12 apóstolos. Moisés revela a palavra, ele diz a palavra, ele fala as leis no monte. Jesus prega o sermão do monte. Em Mateus a gente pode classificar os sermões e dividi-los em 5 sermões de Jesus. E Moisés escreve o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os evangelhos apontam que Jesus está reproduzindo, que Jesus reproduziu quando ele esteve aqui na terra, os mesmos passos de Israel. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo, irmãos, que Deus, esse compromisso de Deus de restaurar as coisas, Ele já está fazendo. E às vezes a gente não se ligou. E eu fui pensar e meditar um pouco mais sobre isso, irmãos, e é algo muito impressionante. Há uns 3 anos atrás eu tinha lido um livro, algo que me impressionou. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz o quê? E criou Deus os céus e a terra. É o primeiro
né, versículo. Sabe o que está falando lá em Apocalipse 21, já no final da Bíblia? Vi então novos céus e nova terra. Deus está restaurando todas as coisas. No princípio, Ele criou um céu e uma terra. No fim, Ele está criando um novo céu e uma nova terra. No princípio, Ele levantou o quê? Um homem, Adão. No fim, Ele levantou o quê? O que a Bíblia diz? Um novo Adão, Jesus. A Bíblia chama Jesus de um novo Adão. No princípio, um casal. Quem? Adão e Eva. No fim, um novo casal, Cristo e a igreja. Deus está restaurando as coisas. No princípio, um lugar para Deus se relacionar com o homem. Onde? Um jardim. No fim, um novo lugar de relacionamento de Deus com o homem. Uma cidade. No início, uma árvore plantada no meio do jardim. Sabe o que diz em Apocalipse? Que haverá uma árvore plantada no meio da cidade. A mesma árvore no meio da cidade. Deus está nesse processo de restauração, irmãos, que é muito maior do que a gente. No início, eu coloquei aqui uma eterna vida. E no fim, uma vida eterna. Porque Adão, se não tivesse pecado, ele viveria eternamente. Agora Deus nos promete a restauração dessa eternidade. Irmãos, nós precisamos compreender que nós fazemos parte, nós somos um pequeno grupo. Nós somos uma pecinha pequena dentro de algo muito maior. E nós não podemos perder essa perspectiva, não podemos perder esse ponto de vista. Porque isso nos inclui em algo muito maior, mais importante, e nos faz ter um senso de existência muito maior. Entender que o que está valendo a pena e os nossos propósitos estão cooperando para o propósito que vai dar certo. Porque Ele já disse que o dele vai dar certo. Porque Ele já começou. E talvez você está esperando que Deus faça algo, mas Ele já começou. Então a instrução que eu tenho para todos nós hoje é: alinhe os seus propósitos, alinhe os seus sonhos, alinhe as suas vontades, os seus objetivos que você tem para 2022 aos sonhos, aos objetivos, aos planos que Deus tem para a sua vida. E como que a gente vai fazer isso? É buscando em Deus conhecê-lo, é buscando em Deus saber quais são esses planos e essas expectativas que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Eu poderia aqui, irmãos, continuar falando, dando exemplo da nuvem de Israel, até coloquei aqui, mas eu quero encerrar aqui, irmãos, para mim não delongar. Eu acredito que você já entendeu a mensagem. Eu gostaria que todos ficassem em pé, para a gente nós já vamos encerrar essa mensagem. Irmãos, quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente lê as cartas de Paulo, a gente entende que nós somos esse novo Israel, esse novo povo escolhido. No jardim, Deus fez o homem adormecer e tirou do lado dele uma esposa. No fim, na cruz, Jesus adormeceu e a igreja nasceu do lado de Cristo. E nós somos esse novo Israel. Paulo vem falar, o judeu é aquele que é de coração, o que não são circuncidados na carne, mas no coração, porque havia essa promessa. Irmãos, e Cristo Jesus, o que Jesus fez é o maior acontecimento da história. A gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder isso, essa dimensão do fato que aconteceu. Não é um conselho, não é algo que Deus está sugerindo para você tentar interpretar. É um fato que está narrado como se fosse uma notícia. Saiu no jornal, Deus encarnou, Deus enviou o seu Filho em carne para morrer, para salvar a humanidade. É um fato, não está para a gente tentar. Aquilo ali aconteceu e ponto final. E é o maior acontecimento e que produz transformação nas nossas vidas. Que nesse novo ano você possa buscar isso em Deus, conhecer a realidade disso na sua vida. O que essa graça produz para você? O que essa realidade de uma nova vida é capaz de produzir na sua vida, na vida da sua família? Que nós possamos buscar isso em Deus. E essa busca, meu irmão, é uma busca individual, não tem como terceirizar. Não é algo que o pastor vai fazer por você, o seu líder vai fazer por você. É algo que você precisa conhecer e buscar conhecer em Deus.
E que nós possamos fazer isso, irmãos, para que nós estejamos alinhados a esse propósito, a esse plano maravilhoso de Deus que Ele está cumprindo nessa terra. Amém?